Olá, começando mais um Resistência Francesa, com Márcia Camargo, direto de Paris, capital Lula livre da Europa. É isso, Márcia? Exatamente, Haroldo. Esse fim de semana foi bastante agitado aqui, com uma grande manifestação que reuniu quase 300 pessoas ali na esplanada do Trocadeiro, que tem a Torre Eiffel no fundo, então é um local bem icônico, inclusive ali no Passeio dos Direitos Humanos, e contou com a presença de várias lideranças políticas, inclusive o Jean-Luc Mélenchon, da France Insoumise. Então, E, eu vi, você mandou um vídeo dele, a gente publicou no YouTube do Opera Mundi. Ele falou da importância da experiência do PT para a nova esquerda europeia. Que toda a esquerda europeia, nova esquerda, então ele citou o Podemos, o Syriza, o partido dele francês, a esquerda portuguesa, como grupos que aprenderam muito com a experiência do PT. Foi isso também, né? foi exatamente o que ele falou, que eles inspiraram-se no Lula, no Partido dos Trabalhadores, e esse foi um dos motivos porque aquilo tinha que ser abafado, prender o Lula, transformá-lo num preso político, e eles foram todos ali, não só o Mélenchon, como várias outras lideranças políticas dos partidos de esquerda, sindicatos, para prestar sua solidariedade e falar que essa questão que é, está havendo todo um movimento para transformar o Brasil num grande laboratório do neoliberalismo extremado, e que ele seria, então, um primeiro passo para depois abranger toda a América Latina e o mundo inteiro, né? Ou Ou seja, seja, para o Mélenchon atingir o Lula é uma forma de atingir a esquerda europeia também. Por isso que ele, entre outros motivos, defendem Lula livre. exatamente. E depois, uma outra agradável surpresa, o que mostra que, em nível internacional, aos poucos, todos esses movimentos de resistência espalhados pelo mundo inteiro, eles estão tendo algum sucesso de provar para a sociedade, para a imprensa, que o Lula é um preso político e não está preso por questões de corrupção. Tanto que hoje, pela segunda vez já, o jornal L'Humanité trouxe a capa do Lula, né, Liberé Lula, e nada menos do que 6 páginas internas aqui explicando de novo toda a questão da Lava Jato, do lawfare contra o Lula, que tirou 36 milhões de pessoas da pobreza, traduziram também a carta que o Lula enviou a todos os apoiadores nacionais e internacionais, e depois também 11 depoimentos de figuras de proa da cultura e da política francesa, como, por exemplo, o François Hollande, o ex-presidente da República, o Noam Chomsky, o linguista Norte-americano, né? a Michel Lovy, a Marcia Tiburi, a Laurence Cohen, que é senadora do Partido Comunista e Veio francês aí para você, não? pois é. E ela é presidenta das relações interparlamentares com o Brasil. Isso é algo assim, uma boa notícia, porque todo mundo no exterior a gente vê que tem muitos grupos que têm resistido, e aqui nós temos o Alerte France Brasil e o Comitê de Solidariedade a Lula e a Democracia, que tem organizado todos esses eventos de solidariedade, e essa questão de mostrar para os franceses aqui que Lula é um preso político, né? Então, Agora, teve manifestações na Europa inteira, né? Teve em na Europa, Viena, não, no na mundo Alemanha, inteiro. muitas cidades. Na França, em Lyon, também teve, o coletivo de Bordeaux veio a Paris, mas a gente sabe de manifestações em diversas capitais da Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, e aí no Brasil, com certeza, também eu vi várias matérias, imagens que houve. Foi uma coisa, foi um ato, uma jornada mundial por Lula, enfim, Liberé Lula.
Ô, Márcia, você está usando um quadradinho vermelho aí na sua camisa branca? O que é isso aí? Tem a ver com o Lula? Não. Olha, poderia, né? Algo simples para se adotar, mas uma coisinha barata e prática. Você corta ali um pedacinho de pano, gruda com alfinete, e isso todo mundo, acadêmicos, estudantes, professores, estão usando contra a cobrança de taxas aos estudantes estrangeiros aqui na França, né? Então, fica uma... Porque a gente, talvez, a gente já falou disso aqui no programa em outras ocasiões, mas o governo Macron promoveu um brutal aumento da taxa para os estrangeiros estudarem em Paris, não é isso? Exato, foi algo assim de aumento de quase 500%, que torna inviável a presença aqui da maioria das pessoas bolsistas, de gente que não faz parte da elite endinheirada, certo? Então, é um corte que vai penalizar os sul-americanos, os africanos também, que vinham para cá e que tinham uma garantia mínima ali de educação, de estudo. Quer dizer, a França tinha toda essa tradição de acolher essas pessoas, e isso está também dentro desse projeto neoliberal, sendo completamente desrespeitado, cortado, e é contra isso que todo mundo aqui se bate, né? Inclusive os tais nossos amigos coletes amarelos, que vem num movimento, como a gente já tinha visto aqui, de descenso. No início do ano, eles eram mais de 300 mil, depois de quase 1 milhão na França inteira. Desde o início do ano, foram de 300 mil para menos de 60 mil nesse último sábado, fora da Champs-Élysées, que ficou totalmente interditada. Agora, por outro lado, também teve uma má notícia para o Macron, porque aquela lei anti-vândalo, A lei antiterror do Macron, né? Porque é equivalente ao antiterrorismo do Brasil. Ela já tinha sido aprovada pelo Senado, mas ela não passou pelo Conselho Constitucional. Não quer dizer que eles não estejam de acordo com a lei em si, mas particularmente com um parágrafo que dava uma autoridade, segundo eles, excessiva às autoridades administrativas, que teriam o poder, então, de proibir de se manifestar qualquer pessoa que eles julgassem que representasse um perigo à ordem pública. Então, isso daí... Só para a gente entender, o Conselho Constitucional é um órgão ainda do Executivo, é isso? Não é a Justiça ainda, não é isso? É um órgão do Executivo que fica acima, ele que daria a palavra final, ele teria que examinar essa questão que já tinha sido aprovada, inclusive pelo Senado, né? Passou pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. O Conselho Constitucional da França é a mais alta autoridade constitucional da França e tem a função de fiscalizar a aplicação da Constituição. Então, na verdade, ele tem um papel, nesse caso, semelhante ao do Supremo. Então, significa que a lei, para o Conselho Constitucional, é anticonstitucional, nesse aspecto. Nesse aspecto, é um pouco isso. Eles acharam que, nesse ponto ali, eles foram um pouco longe demais, então o partido do Macron vai ter que rever esse dado, né, para conseguir que essa lei seja aprovada. O Conselho Constitucional francês, ele determina se a legislação ou uma decisão do Executivo é constitucional ou não, mas ele não está ligado exatamente ao judiciário, ou seja, a função dele é só decidir se as autoridades estão agindo ou legislando de forma constitucional, é isso? Qual seria, no Brasil, o equivalente? Existe? Não existe um poder no Brasil independente do judiciário, por exemplo, com essa função constitucional. Ele está próximo do que seria o Supremo Tribunal Federal, se o Supremo Tribunal Federal cuidasse só da constitucionalidade das leis. Então, é algo um pouco diferente do Brasil e que mostra, no final, dá-se um pouco de segurança de que a democracia ainda existe na França, porque, apesar de todas as pressões, aprovada pelos deputados, aprovada pelos senadores, e quando chegou no Conselho Constitucional, eles brecaram essa questão. É uma luz de esperança aí. De fato, é uma lei
assim como a lei antiterrorismo no Brasil, que abriu muitas brechas para o autoritarismo, essa lei anti-cacer, que é como chamam aí, é bastante... Originalmente, ela aumenta muito os poderes do executivo, no caso, contra o cidadão, né? Exatamente, né? Então ela já vinha sendo bastante criticada porque eles dizem que há outros mecanismos que dão conta do recado ali de manter ordem numa manifestação, então não precisariam recorrer a mais esse recurso que acabaria, inclusive, cerceando as liberdades de se manifestar, né? E, inclusive, falando sobre isso, aquela aposentada Geneviève Leguer, de Nice, que havia sofrido um traumatismo craniano, ela deu a sua primeira entrevista à televisão e respondeu ao Macron, né, que o Macron tinha dito que quem é mais frágil, idoso, devia ficar quietinho em casa vendo televisão, em vez de ir para as ruas se manifestar, e ela falou que não, que ela estava lá ao lado do povo francês, exercendo o seu legítimo e sagrado direito de manifestação, então isso também causou, assim, um pouco de, enfim, alvoroço, a imagem dela apareceu diversas vezes na televisão. Ô, Márcia, as eleições estão chegando aí, né? Europeias. As eleições europeias estão próximas e a gente vê toda uma mudança no tratamento do governo em relação à população, ou seja, eles já tinham levado, assim, o que a gente pode dizer, uma sacudidela bem forte com essas manifestações dos coletes amarelos, que vem desde novembro do ano passado, e o Eduardo Philippe, o primeiro-ministro, apareceu hoje na televisão, dando uma resposta inicial àquele, enfim, fazendo um balanço do grande debate nacional, Haroldo, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas ali em várias plataformas, né, de várias maneiras, eles foram ali dar sugestões, opiniões, reclamações. Ele disse que nem tudo vai poder ser contemplado, porque não se pode recuperar 30 anos em 20 meses, mas ele vai realmente fazer todo o possível, vai dar respostas concretas, assim, não vai decepcionar a população, foi uma maneira de inclusive se mostrar assim simpático ao povo francês, tendo em vista a proximidade das eleições, como a dizer, olha, eu sou o seu primeiro-ministro, podem contar comigo que a gente entendeu o recado e vamos fazer todo o possível, até mesmo diminuindo os impostos, principalmente os impostos para as populações mais pobres, para as populações que têm menos acesso, enfim, aos bens de consumo e de uma vez por toda, cortando a possibilidade do aumento dos combustíveis para pagar a transição ecológica. Bom, as eleições europeias estão marcadas para o final de maio, em Portugal de 23 a 26, na França dia 26 de maio, então se você tem dupla cidadania portuguesa, francesa, italiana, de qualquer país, espanhola ou polonesa, alemã, enfim, se você tem dupla cidadania e pode votar, presta atenção aí, se informa aí no seu consulado, como é que faz para votar aqui do Brasil, se dá, se não dá, deve depender de cada país as regras de participação. Então, a gente vai acompanhar, Márcia, eu acho que é legal, a gente podia fazer mais para frente, Resistência Francesa, na verdade, sobre a situação da Europa inteira, só sobre as eleições europeias. A gente, mais no começo de maio, daqui um mês mais ou menos, a gente prepara um desses para informar todo mundo. O que você acha? Uma excelente ideia, porque mostra assim as diferenças de cada país. Aqui a gente sabe que na França o partido da Marine Le Pen está meio empatado com o do Macron. Ou seja, entre a direita e a extrema-direita aí. Um pouco isso. A coisa está complicada. Haja coração, como diria aquele filósofo da Globo. Ai, ai, ai. Bom, Márcia, tem mais alguma coisa aí importante que eu esqueci de perguntar? Porque sabe como é, né? Tanta coisa que a gente está acompanhando que... Por enquanto, o que está acontecendo de mais importante é isso. Eles estão também discutindo um pouco sobre
a violência que a polícia francesa usou ao longo desses as últimas repressões contra os movimentos dos coletes amarelos, que a gente viu aqui já diversas vezes a quantidade de feridos, gente que perdeu a mão, o olho, e alguns mortos também. Então, isso está gerando uma série de inquéritos para prevenir que a coisa, enfim, se torne ainda pior, né? Porque está certo que os coletes amarelos, de alguma forma, vamos dizer assim, podem ter até abusado ou foram infiltrados por elementos provocadores. Agora, de qualquer forma, também nós sabemos que a violência da polícia francesa, ela não é para botar defeito, ela se equipara um pouco à da PM brasileira. Então, eles não brincam em serviço. Nesse caso, eu acho que empata ou até foi pior, porque foi muito, muito... No caso de repressão à manifestação, né? Acho que aí não tem, felizmente, a violência cotidiana letal que a PM brasileira tem, né? Na repressão na periferia e tal, ainda que ela seja violenta, ela não é tão letal quanto a ação da PM brasileira. Mas na repressão às manifestações, realmente pegaram pesado aí. Pegaram pesado, e com aquela história do uso das balas de borracha, que se você acerta ali no nível da cabeça, enfim, pode causar estragos e inclusive matar. Até matar, né? Márcia, muito obrigado por mais esse Resistência Francesa, pelo aí acompanhar a situação e trazer as informações sobre a Europa e sobre os movimentos de resistência europeus em relação ao Brasil. Tá bom? Se você acompanhou, gostou, compartilha, espalha, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, é muito importante, e apoie a Opera Mundi com uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br/apoio. Se você está na Europa e quiser fazer uma assinatura, a melhor plataforma é o Catarse, por conta de cartão de crédito, essas coisas. Usa o Catarse, catarse.me/operamundi. Então, Márcia, de novo, muito obrigado e até semana que vem. Até a próxima, Haroldo. Um grande beijo. E eu gostei do quadradinho aí.